Já estamos de volta ao vivo aqui pela Rede Século XXI com o programa Eclésia, já no último bloco, né? A conversa tá boa, o tempo tá voando. Mas vai dar tempo da gente aprender coisas bacanas ainda nesse bloco, né? A gente está conversando com o Carlos Martins Nabeto, que é advogado, leigo, pai de família, um grande estudioso da Igreja Primitiva. Carlos Nabeto escreveu alguns livros, como, por exemplo, o mais recente dele, esse aqui, ó, de Santo Agostinho. Como é que é o nome desse livro, Santo Agostinho? Esse daí, ele fala sobre Santo Agostinho, mas com uma coletânea de pensamentos, ensinamentos. Exatamente. Muito bem, esse é o livro mais recente do Carlos Nabeto. Esse aqui, onde tudo começou, que ele começou a compilar, então, estudos da patrística, a fé cristã primitiva, coletânea de sentenças patrísticas. Quantas sentenças tem aqui compiladas? Nessa daí tem 1.600 sentenças, mais ou menos. Aí você falou assim, tá muito pouco, 1.600, aqui é a diferença do tamanho dos dois livros, gente. Você, 1.600 é pouco, vou fazer uma edição master com 4.000 e quantas? 4.970. O legal é que está tudo dividido por tema, então você quer aprender um tema, por exemplo, diz um tema que a gente acha aqui nesse livro. Maria, Mãe de Deus. O que a Igreja Primitiva falou disso? Procura com Maria, Mãe de Deus, e todo mundo ali descrito, então, quem falou, quem escreveu, os mais importantes, é por aí? É por aí. Todos esses livros são publicados, então, pela editora Clube de Autores. Muito bem. A gente já falou sobre bastante assunto interessante, e a gente estava conversando, então, no último bloco sobre a questão de Constantino, e a gente está, lembrando que a gente está procurando direcionar a nossa conversa aqui para assuntos da patrística relacionados à Bíblia. Mas a gente poderia, então, falar sobre muitos assuntos da patrística, aliás, sobre todos os assuntos católicos que estão lá bem colocados na patrística. Mas vamos falar o seguinte, então, sobre alguns que a gente separou aqui, Nabeto. Por exemplo, entre o evangelho de Mateus e de Marcos, qual deles veio primeiro e como que a gente procura na patrística para entender qual desses dois evangelhos foram escritos primeiro? Bom, a patrística, ela é clara com relação de que Mateus veio primeiro, até porque Mateus teria sido escrito em hebraico, entenda-se melhor, aramaico. Que na verdade o aramaico é um dialeto do hebraico? Isso, e então Mateus, ele veio primeiro e depois surgiu o Evangelho de Marcos, sendo que hoje é muito comum a gente escutar que primeiro veio o Evangelho de Marcos e depois é que veio o Evangelho de Mateus, só que o Evangelho de Mateus que nós temos hoje é o Evangelho grego. Certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver então o texto de Orígenes, de Alexandria, onde comprova então lá na Igreja Primitiva isso que a gente está dizendo. Olha lá, ó. O primeiro evangelho que se escreveu, o de Mateus, foi o de Mateus, publicano ao começo, depois apóstolo de Jesus. Publicou em língua hebraica para os judeus convertidos ao cristianismo. O segundo evangelho é o de Marcos, que escreveu segundo a pregação de Pedro. Esse texto é de Orígenes, de Alexandria, do século III. Isso. Então, lembrando que existe um texto ainda anterior de Papias, bispo de Herápolis, que também afirma exatamente a mesma coisa. Como a gente está dizendo, qualquer assunto que precisa ser fundamentado para entender do catolicismo, a patrística a gente vai ter acesso a isso. Estamos comentando no programa de hoje alguns dedicados à Bíblia. Nós falamos aqui sobre a importância de se interpretar a Bíblia de acordo com o ensinamento da Igreja, com o ensinamento dos apóstolos, pois o livre exame, a gente vai acabar caindo em heresias ou em denominações diferentes da fé católica. A gente encontra essa verdade bem clara na patrística? Encontramos também. Existem diversas referências. Uma delas, que eu reputo muito curiosa, muito interessante, é de um conjunto de, digamos que de padres da igreja, certo, que na verdade eles eram monges que se retiraram, né? Eremitas, melhor certo, falando, né? Eles se retiravam para o deserto e ficavam ali isolados. É o que a gente conheceu como os padres do deserto? Padres do deserto. Tá. Né? Temos uma de Santo Antônio do Deserto, também conhecido como Santo Antão. Certo. Né? E ele traz um texto muito curioso. Vamos dar uma olhada então, a gente tem esse texto destacado aqui, vamos dar uma olhada nesse texto de Santo Antão, tá lá. Cada um falava como podia, mas cada um, o ancião disse, errado. Por fim disse ao abade José, você como explica essa palavra? Ele respondeu, não sei. Disse o abade Antão, verdadeiramente o abade José encontrou o caminho, pois disse
que não sabia. É um texto de Antão do Egito. Exato. Esse texto ele acaba sendo muito curioso porque é feita uma pergunta de cunho religioso para os diversos discípulos que estavam ali e cada um dava uma resposta diferente. E o abade falava, está errado. Aí perguntava para o outro, está errado. Para outro, está errado. Aí teve um que falou assim, eu não sei. Eu não sei se está certo ou está errado. Não, ele simplesmente chegou e falou, eu não sei de nada, não sei. Né? Eu não sei. E o que o abade responde? Você está correto. Né? Por quê? Porque para conhecer, você tem que falar o que a igreja ensina, não é o que cada um pensa. Né? Então não é um livre-exame. Então está bem claro que não pode ir falando da cabeça de qualquer maneira. Né? Exatamente. E veja, isso aqui eram pessoas rudes, né? Que se refugiavam no deserto e eles tinham o conhecimento básico, né? Que não deve ensinar de maneira diferente do que a igreja ensina. Por falar em ensinamento, nós vira e mexe, como eu disse agora há pouco, a gente volta a falar sobre o tripé, né? Que a Igreja Católica, que a nossa fé católica, vamos dizer, é instituída, que é a Bíblia, a tradição e o magistério. Do ponto de vista da tradição, a gente pode encontrar referência na patrística também, né? Aliás, essa tradição, quando a gente diz, é só a tradição oral, tem a tradição escrita ou são as duas? Então, São Paulo, ele mesmo na própria Bíblia, ele escreve e afirma que o que deve ser guardado é aquilo que foi recebido de carta, ou seja, palavra escrita, ou aquilo que recebeu por palavra, ou seja, de forma oral. São Paulo é muito claro disso daí. Então, o que é a palavra de Deus, como eu comentei agora há pouco? Né? A palavra de Deus não é apenas a palavra escrita, tem também a palavra oral. Né? E a patrística também é clara com relação a isso. Pois essa tradição oral pode ser passada de geração em geração, Sim. não necessariamente anotando alguma coisa, já que a tradição Exatamente. Ela é passada e muito bem passada. Os antigos eles passavam com uma grande facilidade, né? Já que naquela época tinha grande dificuldade para encontrar papel, né? Para escrever, fora o índice de analfabetismo, que era altíssimo, pouquíssimos sabiam escrever e pouquíssimos, mais ainda, sabiam ler o que estava escrito. Então, eles tinham uma forma de memorização e de passagem da informação muito fiel e muito avançada, coisa que hoje a gente não contaria. Nós falamos aqui do Papa Clemente, que é o quarto Papa da Igreja Católica, e a gente tem então uma citação dele, justamente confirmando essa importância da tradição já naquela época. Vamos lá. Renunciemos às nossas vãs preocupações e retornemos à gloriosa e veneranda regra da nossa tradição. Está aí, Papa Clemente de Roma, no século I ele disse isso, né? Exatamente. Então, você vê que qualquer tipo de alteração, e lembrando, no século I, embora quase todos os livros do Novo Testamento estivessem escritos, quando o Clemente de Roma, o Papa Clemente de Roma escreveu essa carta, não tinha Apocalipse. Nem tinha sido escrito ainda. Nem o Evangelho de João. Né? Por exemplo, uma coisa interessante, boa parte dos comentários bíblicos não católicos reconhecem claramente de que os escritos de São João são do ano 98, alguns chegam a afirmar até 105, alguma coisa assim do tipo. Certo. Né? Até porque São João viveu bastante mesmo, né? Ele era conhecido como o ancião, né? Então, vida tão longeva que acabou levando, né? Então, é muito claro, temos que voltar para aquilo que a igreja está ensinando, né? Para a tradição que essa igreja recebeu e que ela guarda. E a gente pode confirmar isso também num texto de São Policarpo de Esmirna, na qual também é pesado o texto dele. Vamos lá ver como ele diz. Quem distorcer as palavras do Senhor segundo os próprios desejos, este é o primogênito de Satanás. Por isso, abandonando a vaidade de muitos e suas falsas doutrinas, voltemos à doutrina que desde o início nos foi transmitida. Está aí a tradição, bem clara, segundo Policarpo de Esmirna, que é do século II. Exatamente. Então, aqui, novamente, é interessante as expressões que são utilizadas.
biblicamente nós temos São Paulo falando para guardar as tradições. Certo. Né? Aqui nós temos também, desde o início nos foram transmitidas. Como é que foram feitas as transmissões? São Paulo já respondeu, quer por palavra, quer por carta nossa. Certo. Então, não importa qual foi a fonte. Né? E São Policarpo, ele foi discípulo direto de São João, evangelista. Então ele sabe muito bem o que está falando aqui.